Meus amigos, ontem nós fomos tomados por uma surpresa que eu, de certa maneira, já tinha antecipado para vocês. Eu tinha dito que iria, no caso Beatriz, surgir provavelmente algum defensor e esse defensor iria questionar as provas que estão no inquérito, incluindo confissão e o DNA. Isso eu falei aqui para vocês, não é? Muita gente ainda acha que o caso tá estranho, tá esquisito. Tem gente que acha que ele não é o criminoso, tem gente que acha que ele é realmente o criminoso e realmente surgiu um novo advogado. O novo advogado diz que o suspeito escreveu essa carta aí, diz que foi pressionado a confessar o crime. O Marcelo da Silva, ele havia confessado que matou a Beatriz para fazer com que a menina não gritasse, parasse de gritar. Lembro que esse crime é de 2015. O advogado Rafael Nunes diz que o texto foi escrito depois que ele assumiu o caso. Inclusive, ele assume no lugar daquela advogada que tinha dado uma entrevista. Exatamente. E a mãe de Beatriz? Bom, a mãe de Beatriz não acredita nesta versão. Até porque, neste momento, ela disse, inclusive fez uma live sobre isso, eu vou mostrar para vocês. Ela disse que teve acesso ao depoimento do suspeito. E as coisas que o suspeito fala neste depoimento batem com informações que são sigilosas, que só quem estivesse lendo o inquérito saberia. Então a mãe de Beatriz não acredita, inclusive considera que ele é o criminoso, que tem outras coisas por trás. Mas ele, o Marcelo, seria o criminoso. Que o depoimento dele, gravado, que ela viu, ela teve acesso, ela confirma que viu o depoimento, bate com as provas dos autos. O crime não foi ainda 100% solucionado. Por quê? Porque o delegado responsável pelo inquérito ainda está investigando, ainda está apurando, certo? A Secretaria de Segurança de Pernambuco cometeu um erro grave, muito grave. Eles vazaram documentos, né? Resultado de perícias, eles vazaram muita informação nesses últimos dias. E isso pode sim atrapalhar futuramente. Eu espero que não, com fé em Deus não vai atrapalhar, né? Mas isso atrapalha, isso só mostra que tem pessoas que querem atrapalhar completamente a investigação, né? A solução do inquérito. Nós vamos denunciar, né, esses atos que foram cometidos. Né? Por exemplo, eu tive acesso ao depoimento do assassino de Beatriz. Eu assinei um termo de responsabilidade. Toda a imprensa me pediu esse vídeo. Eu não dei. Por que eu não dei? Primeiro, porque eu preciso garantir a Beatriz imparcialidade. Então eu não poderia estar vazando informações que lá na frente poderiam atrapalhar a investigação, que foi o que mais aconteceu no inquérito de Beatriz nesses últimos anos. Certo? Então, o que eu defendo é que Beatriz tenha um inquérito justo, certo? Segundo, o delegado está investigando, ele está apurando tudo ainda. Eu estou diariamente conversando com ele, né? Eu estou tentando colaborar da melhor forma possível. Eles agiram errado com a gente demais o tempo todo. O tempo todo. A cúpula do governo Paulo Câmara, eles foram desumano comigo e com o Sandro. Gente, a notícia que a gente mais queria ouvir nesses últimos 6 anos, né, era a identificação do assassino da nossa filha. Não teve uma entrevista, não teve uma live que eu pedi a todos vocês, me ajudem a identificar esse monstro aqui do vídeo. Né? E aí, quando essa notícia chega, quando essa informação chega, o que eles fazem? Ao invés de entrar em contato conosco, eles vazam para a imprensa. Em troca de quê? De holofote. Né? Vocês estão vendo aí, né? A briga entre eles estão se engladiando, a Sandra, né, e o secretário. Está visivelmente aí essa briga de ego, essa briga de vaidade. Gente, o inquérito de Beatriz veio também para trazer
Tudo isso, como é que funcionam os inquéritos dentro do estado de Pernambuco, certo? E quando eu me refiro à Polícia Civil, eu não me refiro, gente, a um todo, não. Eu me refiro àqueles imorais, certo? Que é o caso do Diego Leonel, que foi demitido, os corruptos, né? O Diego Leonel que foi demitido. Eu me refiro a essas pessoas, porque dentro da Polícia Civil tem trabalhadores honestos, tem pessoas idôneas que estão ali dando o seu sangue, estão doando a sua vida, né? Para poder ajudar e contribuir com a sociedade mais digna. E são esses policiais que me ajudam. São eles que contribuem com a nossa investigação paralela, tanto do estado de Pernambuco como de outros estados, até de outros países. São pessoas que nos orientam, que nos ajudam. Hoje nós temos uma equipe que eu sou diariamente, eles me orientam, certo? Então, se vocês me perguntarem, Lucinha, esse é o assassino de Beatriz? É. Esse que foi apontado pela Polícia Civil, ele é o assassino de Beatriz. No papel, né, essa carta aí, inclusive, observe, é letra de forma, né? Letra de forma. Fica até difícil para a identificação da perícia, embora não seja impossível. Uma perícia pode verificar se realmente foi ele que escreveu. Isso é muito simples. E é bem provável até que agora a polícia resolva solicitar ao Ministério Público também, tá? Então nessa carta aí, ele teria escrito, né, que é inocente, que não matou Beatriz, né? Diz que confessou na pressão, aí coloca aí, ó, pelo amor de Deus, eles querem minha morte, né? Preciso de ajuda, tô com medo de morrer, quero viver, eu não sou assassino, quero falar com a mãe da criança, quero proteção da minha mãe. Proteção da minha mãe. A carta tá aí no nome dele, né? A data é esta segunda-feira, dia 17. Pois bem, a dona Lucinha Mota, né, a mãe da criança, ela não acredita agora nessa situação aí que é colocada, né? Embora eu tenha antecipado aqui, e vai ter muito contraditório. Lembrando que, como é tribunal do júri, eu adverti, não dá para fazer atrapalhada num inquérito desse, num processo desse. Não dá para fazer atrapalhada, porque em dúvida é pro réu. Se ficar dúvida, ele inclusive pode ser absolvido, né? E a mãe agora neste momento, diante inclusive da confissão dele, o vídeo que ela teve acesso, os detalhes que ele conta nesse vídeo, ela acredita que ele é o assassino. Tem coisas que ele fala que só o assassino saberia dizer. E coisas que nós identificamos também na fala dele. Quando ele fala lá, ontem vocês viram no Fantástico, quando ele fala que ele reagiu porque Beatriz gritou, isso é mentira. Ele tá ali se defendendo porque ele sabe que a pena dele pode ser aumentada, né? Se ele disser que foi ali para praticar um crime, vai aumentar a pena dele. Então ele sabe, ele é esperto, ele não é inteligente, mas ele é esperto. Então por isso que ele dá aquele depoimento mentiroso, quando ele diz que Beatriz viu ele armado e gritou. Mentira, Beatriz jamais se comportaria daquela forma. Sabe por quê, gente? Porque Beatriz nunca passou por nenhum momento de risco na vida dela. Ela poderia ver uma pessoa armada que ela jamais iria perguntar a essa pessoa por que você está armado. Isso é mentira. Isso é mentira. E outra coisa, nós temos outros elementos, por exemplo, na nossa investigação paralela, né? Nós temos. Eu já falei aqui para vocês várias vezes que nós temos uma investigação paralela, né? E a gente consegue identificar ali. Por que eu digo que ele abordou Beatriz de forma brusca? Ele foi ali para tirar a vida de uma criança. E ele queria uma menina. Ele queria uma menina, porque nós temos vídeos que mostram outras crianças do sexo masculino descendo na área do bebedouro e ele não capturou, ele nem aborda essas crianças, esses meninos do sexo masculino, certo? Ele só abordava o quê? Meninas, então ele tinha um perfil. Ele já sabia quem ele iria abordar, certo? E eu não vou falar aqui para vocês o que é que eu tenho agora, gente, porque isso é importante para a investigação.
certo? Mas assim que o delegado realizar a denúncia, eu vou falar para vocês, porque isso vai vir a público, certo? E eu vou dizer para vocês o que é que eu tenho na nossa investigação paralela que comprova que ele chegou lá para matar uma criança. Nós não temos dúvidas em relação a isso. Ele queria tirar uma vida de uma criança. Ou, quem sabe, praticar até outros crimes, né? Como, por exemplo, sexual. Ele poderia, porque ele já é um criminoso, né? Nesse sentido. Ele é um pedófilo. Esse homem é um homem não, ele é um monstro. Como vocês puderam ver, né, Dona Lucia não acredita que exista uma outra pessoa, né, acha que realmente ele é o assassino, até porque ela teve acesso agora a algumas provas, o delegado do caso passou para ela, e uma das provas é o vídeo da confissão, onde ela afirma que a confissão do suspeito bate com tudo que ela tem acompanhado do caso. Lembrando que existe uma história de que uma verdadeira bomba deve surgir ainda sobre esse caso. Não sei aí qual seria a bomba, isso foi relatado até por ela mesma, num outro encontro com um outro jornalista, lá mesmo na cidade de Petrolina. E isso ela disse que não podia dizer, mas que posteriormente pode até falar. Então ela coloca aqui que ela está com a gravação, mas não passou para jornalista nenhum. E diz que tudo que está sendo passado é por cima do delegado. O delegado do caso, ele não tem passado informações nem inquérito para nenhuma emissora, é o que ela coloca. O novo defensor do Marcelo, o senhor Rafael, ele, como vocês já ouviram aqui de mim, não falou sobre quem está pagando seus honorários. E a outra advogada, a senhora Niedja Mônica da Silva, ela provavelmente vai ser destituída, né? Já não quis se manifestar sobre o caso. Até porque essa advogada é aquela que deu entrevista. Deu uma outra entrevista à mesma emissora de televisão que recebeu o inquérito com exclusividade pela Secretaria de Defesa Social. E o que diz a SDS? Por meio de nota, a Secretaria de Defesa Social afirmou que todo o inquérito sobre o assassinato da menina Beatriz está sendo realizado dentro de todos os parâmetros legais com zelo e lisura. Ainda a SDS afirma que o indiciamento do suspeito do crime foi realizado após identificação positiva através de comparação de DNA. Diz mais, essa é uma prova técnico-científica que foi ratificada pela confissão do preso, que se coaduna com as demais provas existentes do inquérito policial e é compatível com a dinâmica dos fatos e toda a linha de tempo descoberta durante a investigação. Portanto, está aí o pronunciamento da Secretaria de Defesa Social, né? Agora vocês vão observar um verdadeiro tiroteio nesse caso, tá? Porque já observaram que agora o novo defensor alega que ele é inocente, que a confissão não tem validade, né, que ele estava pressionado e provavelmente vai questionar também o exame de DNA. Vamos aguardar como serão esses questionamentos.